No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, em Vale Verde, a notícia chegou. Ele faleceu. A vida de Domingos Moreira, um homem tão forte, tanto quanto o vento do sertão, e tão gentil quanto as águas da Lagoa Dourada, veio a um final. Seus olhos, sempre cheios de lágrimas de amizade, não mais veem a bela paisagem que amava tanto. Ele nasceu em Vale Verde, numa casa velha, em 1950, filho de um carteiro e uma dona de casa simples. Cresceu ouvindo histórias maravilhosas contadas por seu pai, que trabalhava nas estradas do sertão e tinha habilidade inata de fazer amigos em todos os cantos do Brasil. Era um menino tímido, mas curioso. Sua mãe o instruiu a ter respeito por todas as pessoas, e ele tomou isso ao coração. Domingos se tornou professor de História na Escola Municipal de Vale Verde. Aprendiz da vida, ensinou para gerar esperança. Ele era o professor do sonho, aquele que criava mundos inteiros para seus alunos. Seu nome foi citado no telejornal da Globo pelo seu trabalho incansável com os jovens da região. Domingos teve 3 filhos. Eles cresceram sofrendo muito com a falta de recursos financeiros, mas foram ensinados a amar o país e a buscar conhecimento em todos os cantos. Ele ensinou seus filhos a ler os livros da vida de forma crítica, e eles aprenderam a ter um olhar amplo para a realidade. Ele foi em *Start Iro, transformando mundos que se desmoronavam numa região muito difícil. Domingos também era apicultor. Dedicou-se a essa arte desde pequeno quando seu pai o lembrou do simbolismo da abelha na mitologia grega. Ele fabricava móveis artesanais para sua casa e vendeu alguns por meio de amigos que conheceu na rádio. Ele foi em *Start Iro, transformando mundos que se desmoronavam numa região muito difícil. Domingos também era apicultor. Dedicou-se a essa arte desde pequeno quando seu pai o lembrou do simbolismo da abelha na mitologia grega. Ele fabricava móveis artesanais para sua casa e vendeu alguns por meio de amigos que conheceu na rádio. Domingos era um homem sólido, forte e respeitado pela comunidade em Vale Verde. Seus olhos sempre radiantes de esperança, mesmo com o passar dos anos e o peso das tragédias pessoais, a perda da esposa, a falência de um sonho, ele continuou lutando. A morte de sua mulher foi uma grande dor para ele, mas ele encontrou força em seus filhos e na leitura de poemas românticos. Nunca perdeu o amor pela natureza e pelo ambiente em que viveu toda a vida. Ele sempre estava rodeado por plantas e flores, era conhecido como um homem da terra e do céu. Seus olhos brilhantes e sua voz encantadora sempre transmitiram uma mensagem de amor e respeito pela vida. E agora que ele se despediu desta vida, Domingos deixa para trás um legado incrível. A escola que fundou, os filhos que amou, a cidade que o reverenciava, os objetos artesanais que fez com suas mãos e, acima de tudo, uma memória viva e eterna. Ele será lembrado pela música tocada no seu violão, por seus olhos que sempre brilhavam de esperança, pelo aroma do café na manhã de domingo e pelo silêncio da neblina à noite. E ele continuará sendo o grande sonho de Vale Verde, que nunca será esquecido. Ontem, a luminosa presença da senhora Rita Santos Ferreira despediu-se deste mundo em volta das 4 horas da tarde. Era uma mulher de vida intensa e riquíssima, nascida em 1949 na pequena cidade de Vila Esperança, no sertão paulista, filha do humilde casal Antônio Ferreira e Ana dos Santos. A senhora Rita era uma médica incansável, consagrada ao serviço público por mais de 50 anos. Ao longo da carreira, ela atenderá centenas de milhares de pacientes, sendo reconhecida como uma verdadeira médica do povo. Em 2016, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho incessante em defesa da saúde pública. A senhora Rita tinha um coração cheio de carinho e dedicou-se às crianças com uma paixão especial. Fundou o Projeto Esperança,
que visava a integração escolar de crianças carentes em situação de risco na região metropolitana. Por suas iniciativas, ela recebeu em 2017 o Prêmio Jabuti na categoria Educação e Cidadania. A senhora Rita era casada com o carioca Dr. Carlos Moreira, falecido em 2008 em um terrível acidente de ônibus. A união deles produziu 2 filhos, a arquiteta Maria Clara e o engenheiro civil Paulo Ricardo, que a recordam com carinho e admiração. A casa da senhora Rita era um abrigo para toda a família e amigos. A chegada ao seu lar era sempre uma oportunidade de saborear deliciosos pratos caseiros e compartilhar histórias, leituras e música. Era comum encontrar a senhora Rita sentada na varanda, tecelando coisas de croquet, enquanto ouvia suas músicas prediletas e olhava pelo horizonte. Na tarde do funeral, no programa Gente que Faz, houve um espaço dedicado à vida da senhora Rita. No telejornal da Globo, uma matéria destacou o legado deixa para a sociedade. Já na rádio, durante o Clube da Manhã, foi levada em palavras e música, com destaque para seu compromisso com a saúde pública. E, como é tradição, no coração do lamentado funeral, foi cantada a canção que ela _start assista. Amava mais, aquele abraço. Mas além disso, Rita deixou uma marca profunda na vida das pessoas por meio de sua paixão pela horticultura. Ela se dedicava ao cultivo de orquídeas com inigualável talento e carinho. Sua coleção era envidia de muitos e um verdadeiro santuário de belezas florais. Em seu quarto, eram mais de 1000 flores exóticas que brilhavam no corredor do tempo. Rita era uma mulher respeitada na comunidade e dedicou sua vida a serviço de outros. Mesmo com o passar dos anos, ela nunca parou de aprender, compartilhar seu conhecimento e se preocupar com aqueles que rodeavam. E por isso, ela será lembrada como uma mulher incansável, carinhosa, generosa e com um coração cheio de amor. E ainda há algo mais. No último verso de sua vida, Rita descobriu o solitário acordo do sanfona. Aos sábados, ela tocava Caminho das Índias e 3 vezes Maria, sentada junto à janela, olhando para o céu e sorrindo. E foi assim que a senhora Rita Santos Ferreira deixou este mundo, levando consigo o cheiro do verde das orquídeas, as sonoridades da sanfona e a lembrança de um abraço único e especial. Na escuridão de um Rio de Janeiro antigo, surgiu uma luz, a voz de Benito de Paula. Um grito vibrante que partiu das favelas e se elevou até o céu, cantando o amor, a saudade e as emoções mais profundas do coração carioca. Em suas mãos, um piano com sagrado poder, que ele tocava como um poeta escreve no papel, com paixão e sentimento. Ele nasceu na Zona Norte, numa casa cheia de música e alegria, onde o som do samba e do choro se misturavam à risada dos irmãos e ao canto das mães. A vida era um ritmo constante, que batia em acentos diferentes, como o bumbum do tambor ou a percussão de pés em tábuas de dendê. E Benito aprendeu a dançar com o sol, a cantar com as chuvas e a compor com o vento. Os anos foram passando e ele cresceu, transformando-se em um jovem que sonhava com a fama e o sucesso. Mas seu coração pertencia ao samba romântico, aquele samba que falava de amor e pena, de saudade e esperança. E assim nasceram as melodias envolventes, as canções que marcariam uma época na história da música brasileira. Benito de Paula foi o criador de uma vertente única, que uniu o samba tradicional com influências de bolero e música internacional. Com um estilo inconfundível, ele conquistou milhões de ouvintes que se identificaram com a sinceridade e intensidade de sua voz. E o piano, esse instrumento central, era como uma alma reveladora, que transmitia as emoções mais profundas de um homem que cantava pelo amor, pela paz e pelo sonho de uma vida melhor. Naquele Rio antigo, onde o futebol era religião e o carnaval a festa do ano, Benito de Paula se elevou como um ícone, um símbolo da essência brasileira. Seu nome passou a ser sinônimo de amor, de esperança e de superação. Ele foi uma luz na escuridão, um sonho concretizado, que inspirou gerações de artistas e ouvintes. E hoje, quando se escuta sua música, parece que o tempo parou. A voz de Benito de Paula continua sendo a luz do Rio de Janeiro, cantando a história de um povo que lutou, sonhou e triunfou. E ele, que já não está presente, continua sendo uma presença, uma voz vibrante naquele piano sagrado, onde o amor se transforma em música e a música em esperança.
Em Nova Friburgo, onde os montes abraçam o céu como se quisessem segurar o tempo, Benito de Paula surgiu, um filho da terra e do silencioso trabalho das mãos. Sua casa era um pequeno canto encantado, onde o sol dourava a vida e a música deslum in underline start assista. Brava do choro ao samba se entrecruzavam com as risadas dos filhos do sol. Neste terreno fértil das artes, Benito nasceu, um presente do céu para aquele vilarejo onde o tempo parecia parar e o coração se revelava através da música. A vida no bairro era uma festa ininterrupta, onde os ritmos populares dançavam pelas ruas e as harmonias do samba-enredo se misturavam às risadas do futebol. E ainda assim, em meio à brincadeira e ao calor das famílias, surgiu um menino que cantava os sonhos no piano, transformando as lágrimas da saudade em belos acordes e harmonias inéditas. Como um pintor que desenhava com a cor do mundo, Benito improvisava melodias que voavam como pássaros livres, deslizando sobre as teclas e criando mundos sonoros que levavam os ouvintes para o céu. E no meio de tudo, ele encantava a todos com sua habilidade precoce de se expressar através do som, como um instrumento de madeira que vibrava em harmonia com o coração da terra. A música era a força que moveu a vida de Benito, uma luz que iluminou o caminho e guiou as mãos que aprendiam a tocar ao som do céu. E assim, ele cresceu entre os ritmos do Brasil, transformando-se em um grande maestro que dirigiu a orquestra da vida através de seus dedos, dançando e cantando com o coração aberto para o amor e a liberdade. Em uma cidade onde o verde das matas se fundia com as telhadas dos telhados, Benito de Paula nasceu ao som do vento e das águas da bacia do rio Paraíba. A juventude dele foi batizada pelos sinais do tempo, as chuvas que irrigavam a terra fértil, os solstícios que acendiam o céu com pinceladas douradas e as noites ensurdecidas por gritos e risadas de seus amigos. Naquele período, a vida era um poema em constante renascimento, e Benito se tornou guardião dessa escrita, escrevendo em suas páginas secretas as canções que, com os anos, se transformariam em seu testamento artístico. Em pequenos bares enfeitados com fotografias de músicos consagrados e paredes pintadas de verde-oliva, Benito de Paula encontrou o palco da sua transformação. Lá, entre os vinhos escuridos e os fumaças suspensas no ar, ele aprendeu a saborar a paixão pela música, desbravando um mundo de som até então inexplorado. As primeiras composições de Benito eram como brotos que emergiam do solo, frágeis e impetuosas, surtidas por um desejo primordial de expressar-se. Aqueles versos, enrolados em ritmos vívidos, eram a prova da sua determinação, uma promessa de um futuro cheio de notas e acordes. O reconhecimento veio caminhando junto com o tempo, assim como a verdade que emerge das sombras do crepúsculo. Aos olhos dos colegas de profissão, Benito de Paula se consolidou como um artista genuíno e despojado, cujo talento não era meramente uma arte, mas sim uma declaração da vida, emancipada das preconceituações e dos estereótipos. Nessa jornada, Benito encontrou seu público, aqueles que sentiam a mesma batalha dentro do peito, que se identificavam com o fogo de sua voz e com o carisma que iluminava o palco. Para eles, ele era mais do que um músico, era uma espécie de profeta que emocionava, trazia esperança e inspirava cada sonho realizado através do som das suas canções. E assim, Benito de Paula tornou-se parte daquela trilha sonora da vida brasileira, onde o futebol e a música são os batuques do coração do país, onde cada nota de sua guitarra é um puxão de amor por esse território de verde e águas viveis. E foi lá, nessas noites ensolaradas e nos momentos de pausa, que ele se consagraria como um verdadeiro trovador da música brasileira. No coração do Brasil, onde o sol queima as folhas, Benito de Paula surgiu como uma flama inextinguível, sua voz vibrante ressoando em cada rincão do país. As suas melodias, feitas de notas puros e suaves, eram os sonhos de milhares, as esperanças de muitos que cantavam juntos, em corais informais e silêncios compartilhados. Seus olhos, como o mar agitado, traziam consigo a promessa de um caminho longo, mas digno, e seu sorriso era um abraço para todo mundo. Era uma força natural, esse homem que cantava com tanta paixão, que vivia e respirava a música. Ele se tornou o testemunho da esperança, a voz de um país que, em cada nota, reclamava sua identidade. Retalhos de Cetim, um poema sonhado, uma balada que, como o vento, viajava por todos os cantos do Brasil. A música era uma mensageira, uma luz que iluminava as sombras da vida, e Benito de Paula portadora dessa luz. Esse homem cujo nome era sinônimo de amor, de esperança, de vida.
Charlie Brown, um hino para os sonhos quebrados, uma canção de amor perdido e descoberto. Era a música do coração quebrado, que se levantava dia após dia para cantar novamente. E a gente, com olhos enchendo de lágrimas e corações cheios de fé, cantava: Charlie Brown, você venceu. O Brasil assistia à sua ascensão como um sonho vivido, um destino esculpido no tempo. Benito se apresentou em palcos ilustres, em cidades que despertavam o sonho de milhares. Sua voz vibrava na rádio, em canções que marcaram a vida de gerações. Os prêmios e homenagens vinham como um florescer do céu, uma coroa para o rei da música brasileira. Ele era fiel ao seu estilo singular, que unia sofisticação e popularidade, sempre buscando a perfeição em suas composições. E a gente, ela cantava com ele. Era uma comunhão, um mistério de amor e música. Ele era o nosso sonho, o nosso coração cantado, e nós éramos seu público, seu testemunho. Benito de Paula foi mais do que um artista, foi uma força natural, uma luz que iluminou a vida de muitos. E sua música, eterna, segue vibrando no coração da gente brasileira. Ele foi o nosso hino, o nosso grito, a nossa voz cantada para todo mundo. Benito de Paula, o gênio que transformou a música brasileira, vive em nossas almas como uma lenda imperdível. Seus pianos brilhavam com o fogo da paixão, e cada nota deslizava por si mesma para o coração de todos. A sua casa era um templo sagrado onde a música era adorada, onde as notas eram orações e os acordes eram hinos. Em São Paulo, cidade que start user, de amor e ciúme, ele se revelou como guardião da alma brasileira. Seu piano vibrava com a força do sol da terra, e suas mãos tocavam as teclas como os dedos dos deuses que start assista, que abrem caminhos no firmamento. A Rua 24 de Maio, um véu de mistério e encanto, era o palco da magia de sua criatividade. Lá, as notas se fundiam com o canto das pássaros e as harmonias vibram junto à cacofonia dos trens que atravessam a cidade. Suas mãos eram como paletas de cor, pintando melodias coloridas e ricas em um piano velho, marcado pelo tempo e testemunha de sua dedicação fiel. E o que ele criava era mais do que música, era uma poesia viva, uma história contada em silêncio, em tomadas longas e suspirantes. No Rio, onde as ondas falam mais alto que as palavras, Benito de Paula encontrou a liberdade de expressar-se em suas composições. As músicas eram suas ondas, e o mar era seu mestre. Ele capturava a essência do mar sem parar de se perguntar por que tanta beleza estava contida nessa massa infinia. E no Recife, onde o sol parece mais fervoroso, Benito desenhava suas composições como se fosse um quadro impressionista, com pincéis de luz e sombras. E a gente sentia que aquilo era mais do que música, eram cores, eram lembranças, eram emoções vívidas. Ele se tornou o guardião da alma brasileira, um sinônimo de coração, de emoção, de paixão. A sua música era a voz do Brasil, a alma de uma nação. E hoje em dia, quando ouvemos suas músicas, sentimos a energia vital que lhe possuiu, o fogo da paixão, o amor pela vida, a busca eterna pela perfeição. E por isso que Benito de Paula vive em nossas almas como um gênio eterno, uma lenda imortal. Ele é o nosso guardião, o nosso guia, o nosso amor eterno, a música brasileira.